Pronto? Cara, Carregi, aí sim, tamo junto. Tudo Tamo bem? junto. Horário novo, avisei assim, de última hora, mas com certeza os nossos amigos estão aí atentos. Então, a gente vai sempre fazer acontecer, para a gente poder falar, tá tão legal. As pessoas têm escrito para você também, Regi, para falar Muito. Porra, direto. que eles estão, assim, é que a gente tem as dificuldades dos horários, você com certas, né, certas coisas, eu hoje, gente, para vocês terem uma base, não pode contar muito, mas eu vou gravar um volta rápida de noite no Acelerados. Então, Ah, boa. veja como são as coisas. Então, novidades, né? A gente tem que ter sempre novidade, mas aí muda um pouquinho o horário, muda para cá, então para lá, mas sempre muito bom. Vamos lá, Tá, Regi, eu queria dizer que para vocês que ó, o vamos. próprio Rubinho tem me falado, vamos estabelecer um horário. Vamos. Faltam só 7 corridas desse ano, mas nós não vamos querer parar nas férias, não, né? Vamos fazer de vez em quando umas, né? Não, tem que Mas fazer, e acho que é o seguinte, a gente tem tantas corridas, Regi, que a gente pode falar de outras coisas também. Podemos falar de Stock Car, podemos falar do momento de né, gente assinando contratos, essa coisa. Aliás, eu preciso ver se o Serginho entra hoje, porque eu encontrei ele na praça hoje, estava fazendo exercício, um exercício cheio de muito amor, e aí, poxa, assim, foi muito gostoso, encontrei com ele, a gente se esbarrou, conversamos um pouquinho. Que momento lindo da Fórmula 1 para inspirar nós que somos fanáticos, que desejamos pelo Brasil de volta na Fórmula 1, mas que, bom, já que não tem brasileiro, ou que ainda não temos brasileiro, que o espetáculo seja formidável, né? e é o que está sendo, graças a Deus, assim, um ano muito especial. A gente está, todos nós estamos muito empenhados e o ano está ajudando. E a É. Band está ajudando, que está dando espaço para que a gente faça aquilo lá. E com todo merecimento, né? Eu acho que a gente põe a energia que a gente pode ter de volta. E assim, a Band realmente colocou uma energia muito forte. E eu já falei algumas vezes e falo aqui, Rodolfo, seguinte, o fim de semana da Corrida do Brasil tá aí, ó. Eu quero, vamos fazer alguma coisa junto. Tá. Regi, desde a largada foi assim, você lembra que no ano passado o Bottas tirou o pé para não ser segundo, porque ele falou: se eu for segundo, eu chego em terceiro na freada. O primeiro também tem isso, porque uma reta tão longa e um pouco em curva, isso favorece o vácuo e aí o cara consegue chegar na frente, que foi o que aconteceu com o Sainz, que passou o Norris antes da freada. Então, o ano passado eu me lembro que teve uma conotação assim meio estranha, mas o Bottas tirou o pé para o Verstappen, né, em algum momento da volta dele de classificação e não deu tudo que podia, porque ele achou que não bateria o Hamilton, para ficar em terceiro, pegar o vácuo. Eu não me lembro se ele chegou em primeiro ou só segundo. Então, mas Chegou em ele passou o primeiro. Chegou Verstappen. em primeiro. Ganhou a Não, corrida. ele ganhou a corrida, mas eu Ganhou a digo, corrida. eu não sei se ele na largada passou os Ah, dois, entendi. entendeu? Então, mas olha, a largada já era assim, a gente viu que teria muita emoção, mas nunca que a gente acharia que o final seria daquela forma. É, Eu não lembro de no começo da prova vocês falarem eu lembro vocês falando da Mari falando, olha, tem uma previsãozinha de chuva, tal, mas não parecia, né? Porque na não, primeira hora que entraram no rádio dos pilotos, falaram, ó, a chuva vai chegar, se eu não me engano, foi o engenheiro do Bottas falando, fique esperto que na curva 4 e 5 a chuva está chegando por lá. Então, foi mais ou menos isso. Ó, estão falando, exato aí, ó. Corrida do ano passado, o Bottas deu vácuo para o Verstappen, que classificou em segundo e ele em terceiro. Era exatamente isso que eu tinha na cabeça. Eu só não sei, se vocês lembram, me falem, se ele nessa largada em terceiro, se ele chegou em primeiro na frente do Hamilton, né?
porque ele realmente fez isso aí. Então, mas vamos lá, largada, Sainz meio que dominando. Quando você vê 8 segundos de vantagem para o terceiro colocado, você tem uma impressão de que numa Fórmula 1 velha, a corrida é para aqueles dois lá, né? E, de repente, você vê gente com pneu duro, tanto o Verstappen quanto o Leclerc, virando mais rápido e muito acesos na corrida. Então, Regi, o que acontece? Quando o Hamilton vai para um pneu duro, os engenheiros estudaram toda essa estratégia, porque daí o cara sabe, opa, é para lá que eu vou, para esse tipo de pneu que... Oi, Miguel. É para lá que o cara tá indo, entendeu? Então, é muito importante essa coisa toda do cara estar ligado na estratégia dos outros também. Então, eu não me lembro, eu não entendi bem por que o Verstappen, deixa eu ver se foi o Leclerc, que estava de pneu duro e parou muito cedo. Não me O lembro agora, Leclerc. tô tentando. Não, o Bottas parou na 29, estava. Não, mas ele estava de médio. Bom, não me lembro. O Leclerc parou na 36. Parou na 36. Mas ele O estava de. Leclerc, mas o Verstappen parou na mesma volta que o Hamilton com 31, não foi? 27, 27. 27, é. Ah, então, exatamente, exatamente. É isso aí. Por que um largou de duro e outro de macio e pararam na mesma volta? Macio não, médio, perdão. Mas o Hamilton colocou duro, correto? Colocou duro e o Verstappen colocou duro. É que o Verstappen já vinha com o duro. Então Isso. ele precisava ir para o médio, entendeu? Então, mas eu achei que ele fosse dar mais voltas do que 27. É que assim, ali você viu a corrida do Stroll, por exemplo? A corrida do Stroll, até o meio dela, estava tão competitivo porque ele fez a parada e as primeiras 10 voltas ele ganhou, ele saiu colado no Sainz. Ele ganhou 8 segundos naquelas voltas que ele parou. Só que os pneus estavam acabando. Então, muita gente perguntando aqui, Rubinho, quando você ganhou em Hockenheim, os pneus riscados agiram de forma a ajudar quando chove? Sem dúvida nenhuma. Assim, ajuda 5, 10%, eu estou imaginando, porque é um risco, né? O risco todo assim é para que a água passe e você jogue o carro para baixo. O risco só assim, ele pelo menos não me faz sair rodando no meio da reta, porque a água está passando. Mas numa situação ali daquela, quando o Norris passou reto, que ele quase encostou, mas não encostou, ali não faria nada, porque na hora que vira o pneu também não tem o buraquinho dele lá, então de uma certa forma não ajudaria. Mas eu acho que ele poderia ir mais longo, mas a leitura da Red Bull, Regi, foi de que pneus novos naquele momento seriam tudo para o Verstappen fazer, inclusive, o ponto de ir mais para frente. Porque o Hamilton entrando e ele ficando na pista, ele ficava fora de combate com o Hamilton, que é aquele cara que ele tem que lutar. Então, portanto, de repente os caras imaginaram, fazemos a parada, pneu médio, o Verstappen até consegue passar o Hamilton na pista, que foi o que não aconteceu. Sim. Vamos lá. O Norris, você teria feito a mesma coisa? Ali, A sua Regi, experiência é diferente, porque ele não tem a experiência. Caiu um pouquinho, caiu um pouquinho. desculpa. É que assim, é muito importante a gente não. É que ele não é brasileiro e não tem nada a ver, mas não tem que bater nele agora porque ele tomou uma decisão. E a gente viu no rádio ele falando: não! O instinto é o que comanda esse momento. O cara tá vendo, tem curvas secas e não sei o quê, só que assim, a gente esquece a energia do fim de semana. O que deu a pole a ele? A pista molhada indo para o seco. Então, quando isso acontece, o cara ele fica sempre
numa rotação de que o seco está vindo, e deve ter sido isso que foi monitorado dentro da cabeça dele. Quando chove, gente, esses pneus, eles em corrida, em ritmo forte, quando começa a esparramar, vamos falar a parte mais quente do pneu, 90 graus, tá? 90 graus Celsius de temperatura. Caiu a água, essa temperatura cai direto para uns 60, e se começar a molhar muito, porque assim, aí ficou 60, ia para a parte seca, volta para 75, aquela coisa. Quando cai para 30, é casca de banana. Não tem o que fazer. Não tem ninguém que consiga fazer acontecer. Só que, como o Norris, o maior, na minha opinião, o maior erro foi ele não. Aí ele inibiu o engenheiro a querer voltar para ele e falar assim, mas a chuva está vindo, mas a chuva está vindo. Porque ele não tem a visão, ele não consegue ver, ó, o Hamilton está aqui e vai parar no box. Mas o Hamilton deve ter sido instruído até ao contrário. O cara falou, se Norris não parar, vai para dentro. A pista está molhada, está chovendo. Ele tem, porque ele está com o cara na frente. Então ele consegue duelar com esse tipo de informação que o Norris não tinha. Naquele momento, faltando 3 voltas, ele falou, não, eu me viro, vai chover, mas eu me viro. Porque ele encontrou, inclusive, retardatários com pneu slick na chuva e ele passando, né? E ele passando. Então, é muito difícil nessa hora. É muito. Aí você vai falar assim, mas Rubinho, como é que você decidiu e foi de frente para o Ross Brown? Cara, é que a pista estava muito seca e naquela época ninguém falava se ia chover mais ou menos. A última volta, eu me melei todo, porque a volta estava molhada, só que eu tinha 10 segundos. Pode até ver, eu nem lembro quanto que o Hakkinen chegou de coisa, mas ele deve ter tirado uns 5 segundos de mim na última volta. Se tivesse outra volta, eu não teria ganho a prova, entendeu? Então, é muito difícil. Então, não dá para falar. Agora, tem outra coisa. Eu lá em Silverstone, quando eu pedi pneu de chuva, e todo mundo indo para o intermédio, lembra que eu te falei? A chuva caía na vertical na minha mão. Aí eu falei, caindo na vertical, essa chuva está muito forte, porque geralmente, Fórmula 1, você anda 300 por hora, você só recebe a chuva meio quase que na horizontal, entendeu? E quando molhou minha mão, eu falei, a chuva deve ser muito forte. Olha o instinto. Eu errei um monte de vezes também, Regi. Lá em Nürburgring, que o Herbert ganhou, eu era primeiro muito. E aquele fim de semana, eu fui condicionado a pensar que o Slick era o tal. Eu cheguei em terceiro e o Hamilton deu a primeira vitória a Stewart. Então não dá para falar que ganha toda hora. Mas essa coisa é de instinto. Eu deixei um recado para o Norris, porque eu fiquei muito chateado por ele. E falando isso, cara, antes de dar certo vai dar errado. Então, só toca Boa, que, boa. entendeu? Apesar de não ser brasileiro, é um cara que tem lutado, é um cara que eu gosto pela humildade. Então, ele vai ser. Ele tem um muito bom talento, Regi. Ele tem tudo para ser fenômeno. É um belo conselho e acho que algumas pessoas devem ter falado. É mais ou menos o que o Hamilton fala até naquele Instagram que eles fizeram lá. Tipo assim, bom, o Hamilton está sempre elogiando ele e tal. Agora, Sim. o Hamilton também recusou a primeira vez, né? Aí, na segunda, ele aceitou entrar, né? Aí é que o Norris errou, né? É que assim, sem dúvida nenhuma, o Hamilton tem uma química muito mais forte com o engenheiro dele, porque já vem de muito tempo. Então, o Norris tem menos tempo com o engenheiro, tem menos tempo de pista para fazer isso e fora. A gente não imagina a pressão que o menino está sentindo naquele momento de parar e ele deve ter imaginado, inclusive, ele falou assim, cara, eu vou parar, vou ser o único da pista a parar e vou estar dando, ele deve ter pensado, eu vou perder na pista, mas eu não vou tomar uma decisão de parar, sendo que a pista ainda está numa situação Uhum. ok. Então, muitas coisas devem ter passado na cabeça dele, muitas coisas, e eu não o julgo, porque aquele era um momento que o carro dele estava redondo. Você viu que quando começou a dar um pinguinho,
ele abriu 2 segundos do Hamilton. Aquilo também para ele foi uma instrução de que, ó, vou cascar fora aqui, Vamos esse embora, cara não vai me pegar, entendeu? vamos embora. Bom, enfim, foi uma pena, mas centésima vitória do Hamilton. E isso, eu até escrevi hoje no Jornal da Band. Esses 2 pontos que o Hamilton saiu na frente, cara, eu acho o seguinte, não quero longe de querer dizer isso, então, mas ele pode ter perdido o campeonato ali, porque era uma corrida em que, nas condições, ele tinha que sair bem à frente, né? O Bem à Verstappen. frente. Ah, você diz, porque o Hamilton foi o grande vencedor, a Mercedes foi a grande vencedora dessa corrida nos últimos anos, é isso, né? Isso, isso. Ah, tá. Pô, e afinal de contas o Hamilton estava lá. Tudo bem que ele errou, largou em quarto, mas enfim, ele estava liderando a corrida. E no momento em que a pista ainda estava. Ele estava liderando a corrida já. Não, ele estava em segundo. Ele estava em segundo. O Verstappen era sétimo, preso atrás do Alonso e não conseguia passar. Ele chegou a meio segundo atrás do Alonso e já estava 2,5. O Alonso estava bem melhor, mais rápido que ele. Então, É, faz as contas. O Hamilton em segundo marcaria 18, o Verstappen em sétimo marcaria 6, né? é, São 12 pontos de diferença. Como o Verstappen está 5 à frente, hoje, estava 5 à frente, o Hamilton sairia 7 à frente. tá. Do jeito que foi, ele ganhou, centésima vitória, claro, tem um Sim, baita de um sim. valor, mas o Verstappen em segundo, então a diferença hoje entre os dois é só 2 pontos. Aí é que eu quero te perguntar. Vamos lá. As pistas que faltam. Turquia. Turquia eu acho que até pode ser meio pau a pau, Mercedes e É que Red Bull. a Turquia, as últimas, têm dado uma Uma chuviscada chuvinha, que tá. balança um pouco tudo. É. Mas sempre Até foi uma o pista Stroll de fez pole Mercedes, position. mas ultimamente a gente pode pensar que a parte aerodinâmica da Red Bull vem forte lá também. Vamos lá. Austin, Estados Unidos, vem forte. Bem, A Red sempre Bull. andou muito bem lá, né? México nem se diga, é Red Bull muito mais do que Mercedes. É, Brasil, Red Bull. é, é Teoria, verdade, teoria. tem teoria. É que O assim, Catar eu não conheço. o Qatar só andou moto lá, né? Catar e Arábia Saudita eu não conheço as pistas. Eu andei de Williams lá. É. Na minha apresentação para Williams, para fazer filmagens e tal, é uma pista, é, digamos assim, que ela tem uma sequência de curvas de alta forte, mas ela tem uns pedaços truncadinhos também. Mas é que assim, não vamos deixar para o pessoal a ideia que a gente já sabe como vai ser. Eu não sei, você também não sabe, mas a, a teoria é que o Verstappen tem uma melhor combinação do que o Hamilton nesse momento. Assim, carro-piloto está fazendo mais efeito do que o Hamilton. Mas a gente não pode descartar um 7 vezes campeão que está no topo do trabalho e do momento também. Então, é um campeonato que ainda vai dar muita audiência. E não tem, opa, e não tem nessas 7 corridas a menor possibilidade de virar isso, de virar, digo assim, tecnicamente, de algum engenheiro da Mercedes descobrir algo e dizer, opa, vamos virar esse Sempre jogo. tem, Tem? sempre tem. Tem, sabe por quê? Como a gente falou, vai atrasar muito o carro novo da Mercedes e o da Red Bull, porque esses caras vão trabalhar até o último momento. Então, o do ano que vem, 2022, é um carro que vem com certo atraso na saída, porque eles vão trabalhar, tem outros grupos trabalhando, aquela coisa toda, mas pode ter certeza. Agora, ó, os fotógrafos da Mercedes tirando foto do outro, o outro que tira foto de um e faz. É uma bagunça agora, mas estão trabalhando muito forte. Bom, tomara que seja exatamente isso. Para mim, dane-se 2022. Eu quero que esse campeonato continue desse jeito em 2021, até porque 22 espero que as coisas estejam mais igualadas, né? Uhum. É, e vamos lá, Rubinho, o que mais que assim, você falaria do campeonato? Na verdade, o Bottas ficou completamente apagado numa prova como essa, mas se você pegar
entre o terceiro e o 13º, que acho que foi onde ele chegou, era todo mundo muito colado. Cara, o Verstappen encontrou uma linha especial ali, porque ele estava perdidinho em 7º lugar, não ia fazer muita coisa, e de repente, com a chuva, ele conseguiu ressurgir. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores pilotos na água, até pelo talento que tem e a combinação com o carro. O Pérez, que tinha total chance de, inclusive, fazer, não só de estar no pódio, inclusive, acabou jogando fora uma situação, mas a gente tem que, não tem jeito, assim, você é companheiro do Max Verstappen, que tá, aqui, assim, então o cara, como já ganhou, como já conseguiu, o cara quer continuar entregando. E o Pérez, ele não consegue entrar na zona de fenômeno, mas ele tem momentos fenomenais, entendeu? Ele entra e sai, então ele fica naquela categoria que eu sempre falo, muito bom e início do fenômeno. Muito bom vai até 10, o fenômeno começa em 1 e vai até 10. Então ele tem momentos fenomenais e tem momentos que ele volta para o muito bom. Então é mais ou menos isso, mas é um ótimo piloto. Alguém falando aqui, Regi, o que você achou? Não sei se você vai lembrar, porque é muita coisa, né? Quando eu acabo a corrida de Fórmula 1, quando acabava a corrida de Fórmula 1, depois de 2 horas, você perguntava assim, como foi a largada? Eu tinha que fazer uma força muito grande de voltar lá para ver como tinha sido a largada. Então, a pergunta que eu faço para você é essa, porque às vezes depois de 2 horas você não vai lembrar tal. O Alonso, ele meio que perdeu a freada na largada, passa por fora, sai na frente, aí eu acho que ele deixa algumas pessoas passarem para ele não ter um pênalti. Mas aquilo, para mim, já é questão de pênalti, porque nem tentou fazer, nem tentou, entendeu? Entendi. Eu pensei nisso também na OPA. Agora, eu não sei se dá para. Se ele de fato ganhou posição. Eu não sei. Eu precisaria ver o volta a volta aí, é meio complicado. O Hamilton vai trocar quando esse motor? Ou a Mercedes se acha que dá para levar adiante e falar assim: não vamos trocar e vamos bancar? Você diz isso porque o Verstappen já está no novo, é isso? O Verstappen já está no novo e os dois estavam aqui, né? O Verstappen estava pior, mas enfim, cara, são 7 provas, velho. Não vai ter jeito. Assim, uma hora vai ter que trocar. Até porque tem momentos quando a gente chega aqui em São Paulo, na altitude, perde potência, não sei o quê, eles vão ter que ir jogando com a situação. É que o Hamilton conseguiu, o Verstappen conseguiu um segundo lugar largando de último, que foi, para lá de bom, né? Então não dá muito para fugir disso. 7 provas com um motor usado, a não ser que ele tenha outros usados em que ele tenha ele deixa ali para o Para momento. montar um, né? Para Não, montar para o um. momento crucial, entendeu? Eu não sei nem se você pode fazer. Eu não sei se você migra peça de um para Pode, o outro. pode, Ah, é? pode, Então, pode. essa é uma notícia que eu não saberia te dizer porque eu não pesquisei, mas de qualquer forma, eu acho que o cara ele tem cartas na manga, não É. tem, Eu, não eles, tem cara, pra. eu vi algumas vezes os caras mexerem em motor, mas pegar de um motor usado, então não teve punição. Tá, Mas é por isso, Rubim, que eu acho assim, não quero dizer isso, mas que o Verstappen pode ter ganho o campeonato ontem. Porque entendi. daqui para frente, velho, se o Hamilton. Qual é a pista propícia para o Hamilton trocar? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma para ele resolver largar em último. O Verstappen, a hora que a Red Bull resolveu largar em último, que era arriscado, e deu essa sorte toda, dessa chuva, dessa bagunça toda, ele chegar em segundo. Então, É. coisa foi muito a favor dele. O Regi, o pessoal tá falando, quando é que o Tsunoda vai ganhar? Quando ele parar de concentrar em xingar o engenheiro e acalmar um pouco os ânimos, né? É um cara muito bom, mas vem, assim, ele é muito emotivo. Então, a Fórmula 1 não agracia esse tipo de temperamento, né? Porque você imagina
o quanto sai de foco se eu agora olhar ali e falar assim, cachorro, não faz xixi aí. Quando eu volto, eu já perdi o pensamento da situação. Então, estou tentando dar um exemplo simples, mas é por aí. Então, não tem... Ó, o Léo, fala, Léo. Muito bom ter você por aqui. Ó, várias pessoas falando aqui, inclusive um que conhece bem de automobilismo, que é o Copar, ele também acha, está comigo, acha que o Verstappen parou cedo demais. Ele, com o pneu mais duro, parar na 27, exatamente igual ao Hamilton. Não sei, é aquilo que você falou, né? A Red Bull estava marcando o Hamilton, né? Tava. Tem certos momentos que a marcação é tudo. O pessoal tá falando de Tsunoda, japonês emotivo, ele só xinga por causa disso, porque senão o japonês é aquele cara bem contido. Tum, 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 mas esse xinga pra caramba. Regi, é muito difícil a gente julgar o pênalti depois que ele foi batido. Então, os caras pararam, a gente tem que lembrar, gente, o tanto de engenheiro que tem na pista, o tanto de engenheiro que tem na oficina, na fábrica, que fica constantemente falando no rádio direto. Então, quando você vê ali a filmagem do Toto Wolff, ali, ele está apertando, então tem um botão que ele fala direto com a fábrica na Inglaterra, do rádio digital, que parece que você está, assim, sabe quando você recebe o telefonema assim, avalie a ligação do WhatsApp, por exemplo, assim, que você aperta excelente, eles têm uma fala excelente com o pessoal lá longe. Então, a gente não pode, se eles acharam que aquela hora era, porque não tenha dúvida, ele estava logo atrás. Da mesma forma que o Hamilton parou, porque o Norris não parou, poderiam ter mandado a mensagem para ele: se o Hamilton entrar, não entre, vamos dar mais não sei quantas voltas. Só ele saberia dizer quanto que sim, quanto que não, né? Então não dá Olha muito para aqui, falar. tem uma pessoa perguntando aqui que horas que fica disponível esse nosso bate-papo no YouTube. Então eu peço para alguém da minha equipe, se estiver vendo, responde aí para mim, que eu não sei responder essa aí. Mas sei que até o final do dia, até o início da noite, com certeza está lá. Mas Vamos lá. quem mais? Olha, as Ferraris andaram super bem. Poxa O Leclerc largou lá atrás e teve um momento que fez voltas rápidas, se bem que, se eu não me engano, era 30,8 um dos primeiros momentos de pista, e que daí depois o próprio Verstappen baixou para 30,2. Então começou a andar 6 décimos, e aí a gente viu que ele chegou a estar 3 segundos, né? Porque um estava colado com o outro. Inclusive, o Verstappen só passou o Leclerc porque ele se arriscou numa curva para passar, acho que era o Stroll, alguma coisa assim, e deu uma rabiada e aliás, o Verstappen quase perdeu o bico naquela parede, você viu? Na hora que foi passar o Leclerc. Então, eu acho que são dois que se dão bem. Para você que não sabe, quando o Verstappen foi campeão do mundo de kart shifter, para você que é fã, o Leclerc foi o segundo, então é vice-campeão do mundo de shifter. São dois que estão dentro do fenômeno, como eu sempre digo, e aí estão ainda traçando o caminho para chegar a um nível do Hamilton, por exemplo. e tiveram vários arranca-rabos entre eles no kart, e os que eu vi, inclusive com brigas de pai contra pai e tal, os que eu vi, o Leclerc estava andando na frente do Verstappen. Enfim, isso É, aí é para mostrar que os dois são, exatamente como disse o Rubinho, eles são daquele nível que ele fala é. Russell, vocês querem saber do Russell? A classificação do cara é fenomenal. Terceiro lugar, né? O cara tem uma velocidade assim mega. Então só precisa dar tempo para ele entrar na Mercedes. Ele vai estar sendo comparado ao melhor, um dos melhores de todos os tempos. Então é importante. Mas o cara pô, tá andando muito. Você lembra no começo do Batendo Roda, Regi, eu falava: vamos ver, porque o cara em corrida não anda tanto. Agora ele já está num nível superior do começo do ano. Durante a prova, ele também tem andado muito mais que o Latifi.
Sim, claro, claro, bem mais. Tá? E o Russell, você viu quantas vezes ele chegou? 4 vezes chegou ao Q3, né? Então, Sim. é um piloto que está, enfim, está preparado aí para o que ele vai fazer o ano que vem, que é aí sim, aí é um desafio e tanto. Mas é desafio do Teve Hamilton também. algum boato a mais de quem que assina por aqui, de quem que assina Não, por lá? Regi, eu não vi. não, a posição do Giovinazzi que está meio ameaçada, né? Sim. O Guan Yu, ele tem baita grana da China por trás, ele fala em 35 milhões de dólares. Deixa eu falar para vocês, assim, mas vou falar baixo. É assim, ó, com 7 corridas por final da temporada, eu duvido que alguém já não assinou lá. Então, esse papinho de que não, vamos esperar, tal, tá assinado. Eu não sei quem é, e eu não vou contar para vocês porque eu não sei quem é, mas que tá assinado, tá. Sete corridas para o final, só uma Haas que precisa muito de dinheiro, que esperaria a melhor situação. O resto tá tudo assinado. Você já contou para a gente aqui que você, quanto tempo foi que você assinou antes, Em antes de, maio, em maio, maio, em maio, maio. começo do É. ano. Então, Tem gente falando aqui que o Norris tentou dar uma de Rubinho. Olha. mas olha, gente, não tem jeito. Para você que não estava aqui no começo do Batendo Roda, a gente fala muito. O pneu anda a 90 graus de temperatura, vamos supor assim, ele pode chegar bem mais nos pontos, né? Porque o que é um pneu reto? Ele não anda reto, ele tem uma cambagem. Então, quando ele tem uma cambagem, o ponto de maior pressão no chão é esse onde mais esquenta. Por que você tira a cambagem? Exatamente para sair, vamos supor, 90 graus no ponto extremo e 75 aqui. Então você quer 85 com 80 é melhor do que 90 com 75. Depende do que o pneu está pedindo para você. Quando ele caiu para 30, ele não tem temperatura nenhuma, cai até menos e aí não tem aderência. Então, naquele momento final, não, você falar assim, o Norris nunca poderia ter rodado. Não, velho, não tinha. Você que já andou de kart indoor na chuva, você sabe do que eu estou falando. Você vira o kart e ele vai reto. Aquilo é não ter temperatura de pneu. Dois comentários aqui. De um amigo que concorda comigo, aquilo que eu te falei, o Verstappen, pelas circunstâncias de carro que ele tem e que o Hamilton tem, e as pistas que faltam, e a pequena diferença que tem o Hamilton agora que voltou a ser líder, ele pode ter começado ontem a ganhar o campeonato. Né? É isso que eu já falei. Uhum. Outra é a pessoa dizendo aqui que o Hamilton marcou, a Mercedes marcou a Red Bull, que se o Verstappen não entrasse aquela hora, o Hamilton talvez nem tivesse entrado. Possível, possível. É possível porque tem uma equipe. Olha, ô Mari, a gente sempre chama você, mas você quer participar? Porque assim, para a gente é um prazer. Você só me fala, hein? Eu vou mandar o negocinho para você, aí você decide se você quer participar, tá bom? Vamos ver, não. Bom, vou mandar aqui, ó, peraí. Tô mandando. Mas O cara que fala fi... aqui que eu estou torcendo pelo Max disparadamente, sendo que o que eu mais levo de porrada, porque diz que eu sou muito protetor do Hamilton, olha só, é incrível, para os agradar caras, todo os mundo. caras vão, É vão, incrível, sério. vão falar sempre, Regi. Isso aí não, você não tem nem que. Mas olha ela aí. Sempre de pijama! Participação de pijama sempre, guris. Mas você sabe que é isso, ó, o pessoal tá falando pra você trazer brigadeiro, É porque mesmo. agora essa coisa aí, você sabe que eu pelo Acelerados, eu vou querer fazer alguma coisa com os pilotos, assim, né? Pô, se eu tiver que convidar o Ricardo agora, é só com brigadeiro, não tem nem jeito. Põe o brigadeirinho na frente dele e vem vindo, assim, vem vindo. Ô, Pô, Mária, eu quero fazer uma pergunta para você antes de tudo. Você lá, no meio da prova, você achava que a chuva estava vindo mesmo ou ela chegou sem avisar? não, estava todo o tempo muito instável, Rubinho.
A gente não tinha como. Bom, eu não tenho os mesmos equipamentos de meteorologia que as equipes têm, Sim. né? O próprio Hamilton falou para o Lando que eles da Mercedes sabiam que essa chuva ia chegar, enquanto na McLaren os caras disseram que não, né? Que ia continuar no Uhum. mesmo. Eu achei que não fosse chegar, não. Eu achei que não fosse chegar. Tinham borrões, eu falei no início, como você via o radar, tinha uns borrões, assim. Então a coisa podia vir como não. E depois da prova, como você fica lá? A chuva foi embora ou ela ficou lá? Não, ela ficou um pouquinho só, mas era coisa de nada ali, sabe, onde eu estava. Então era bem. Então, por que que eu pergunto Bem isso? É pontual, né? importante. Pro Norris, devem ter falado exatamente isso. A chuva, ela vai passar, fica de olho. E assim, para as pessoas que gostam de corrida, você que guiou kart indoor e sabe que uma zebra escorrega. Lá em Sochi, a zebra ninguém pegava. Na chuva, ninguém tocava. É muito mais escorregadia a tinta do que o asfalto. Tem pistas que, como Spa, por exemplo, que sempre foi muito forte. Se você botar Havok com H no YouTube, você vê os maiores acidentes de motos. Vai para Spa, o cara tá vindo, ele toca na linha branca, puf, cai. Aí fizeram uma tinta que é mais eficiente em relação à aderência. Mesmo assim, não é o asfalto. Então, o pessoal saindo fora da zebra e tal. É uma pista que escorregava pra caramba. Você imagina com o pneu slick naquela hora. O Lando chegou a dizer, eu falei, mas o que a equipe te falou? Ele falou, a equipe falou que ia ficar assim. A equipe não disse nem que ia parar. A equipe falou, vai ficar assim. E pro Hamilton disseram, tá vindo mais chuva. Então, Mas, Mari, mas por que teve um momento que o Hamilton teve que até falar meio ríspido com a equipe? Para, chega, eu quero continuar. o Hamilton ou o Lando? Não, Lando, eu falei Hamilton, Lando. O Lando. Porque na verdade foi um pouquinho antes, né, dessa decisão. Eu não cheguei a perguntar para ele, porque ele estava, coitado, ele estava quase chorando quando ele falou comigo. Nossa, cara dele. Para, tá bom, pronto, ponte, passou. Mas ele tem um lado assim, né? Ele fala com pesar sofrido mesmo, ó, desculpa a equipe e tal. Ele é um cara Mas do bem, né? é do bem, ele me parece ser do bem, Rubinho. Ele falou, olha, foi um erro nosso de avaliação com a equipe junto, né? Porque a equipe não disse para ele que ia cair mais chuva, e foi um erro meu de ter resolvido continuar, porque ele podia ter obedecido a equipe, independentemente do que a equipe tinha dito. Bom, vai continuar assim, mas eu estou dizendo para você voltar. E ele falou que Sim. não. E aí eu não peguei toda a live de vocês, infelizmente, porque eu adoro essa live. Mas essa questão dessa decisão aí é muito complicada, porque várias vezes os caras tomam como você tomou e aí se dão bem. E ele estava falando dessa coisa de arriscar já mesmo antes na classificação. Eu disse, pô, mas você foi milimétrico ali na classificação. Ele falou, eu estava assim, arriscando um pouquinho mais, mas com medo, porque você nunca sabe o que o outro cara está arriscando, quanto que o outro cara está arriscando. Então, é a tal da faca de dois legumes, né? Mas é. De um lado ou do outro. Vou fazer uma pergunta técnica para vocês como jornalista, que eu não sou, mas vocês não têm vontade de vez em quando? De vez em quando não dá complicada, você fala Lando Norris ou Nando Norris? Não passa isso na cabeça de vocês? De vez em quando passa na minha. Eu fico meio... Tá, agora a Mari vai chegar lá, vai mandar o Nando Norris. Se fosse o que você fazia comigo, provavelmente você ia me mandar. Eu ia falar no ponto. E eu ia falar errado. Nando Loss. Não tem uma neve loção, né, do que é isso. Olha aqui, o pessoal falando uma coisa que também todo mundo estranhou e parece que a Sky inglesa mandou ver para cima do Bottas, que como é que o Verstappen passou ele tão fácil? Tem alguma explicação? Em que momento, Regi? Lá para o final da corrida, quando ele assumiu o segundo.
Passou quem de novo? Desculpa, o Capotou Norris? o Bottas. Não, não foi quando ele assumiu o segundo, não, porque Não, já não. estava A chovendo, não. reportagem foi bem lá no início da corrida. Foi com pista seca ainda. Ah, é que Eu teve acho um que momento, não, teve um Ele momento, chegou e passou. a gente pode ter as duas opções de pensamento. A gente pode pensar que o Bottas agora já apertou o botão e que se dane agora, deixa o cara ganhar, esses caras não vão mais fazer, que eu não acredito, também não. tá? E a segunda opção é que esta pista consumia pneus. Tinha carros que após 20 voltas não se comportava de nenhum jeito. O próprio Verstappen é um deles. Na sétima colocação, perdendo, mas perdendo. E assim, morto, né, em situações de velocidade. Então, é muito por aí. Ficou naquela posição Não, que a chuva chegou. Já não Senão ele aguenta. não chegava. Jaime não aguenta. Peraí que eu vou botar ele aqui, peraí. Aqui, ó, ele quando Fica aí, desaparece, Não, precisa. agora vai, ó. Não, e aí? Entra aí, Jaime. Não, Para quem não conhece, o Jaime não só é marido da Mari, mas é o dono da Fórmula 1. Ele domina, o nome dele é praticamente sobrenome Eccleston. Não. Eu gostaria de ser para ter o dinheiro que ele tem. Não, mas a chuva, uma hora me perguntaram, eu até saí lá da cabine do TV Compound e fui olhar o céu. Aí olhei o mar assim, tinha uma nuvem preta, mas estava longe. Aí eu até disse na coordenação, eu acho que não vai chover, não. E, como você disse, o pneu ali era muito importante. Quem tinha um pneu bom andava. Quem não tinha ficava para trás. E se não vem a chuva, o Verstappen não chega naquela posição nunca. Mas nunca. Nunca. E O quem fez máximo que uma ele podia ótima almejar era corrida, sétimo. quem fez uma ótima corrida para variar foi seu Fernando Alonso, né? Que Muito sabe segurar aquele pneu dele ali, ficar daquele jeito dele e chegou. Não, e andava muito, hein? Andava muito. Ele fazia tempos melhores de 2 a 3 décimos por volta, melhor que o Ocon durante o tempo inteiro. Então, ele estava mais rápido que o Max. Se você pegar o lap by lap, a volta, ele estava mais rápido. Não, ele estava muito bem mesmo. Tava um fim de semana. Não, você viu? Aí agora vão chegar a perguntar: será que ele tem chance de voltar para uma equipe top? Ou a Renault fazê-lo campeão de novo? É mais fácil a Renault trabalhar para fazer do que ele ir para uma outra equipe, porque ele tem uma história, durante todo esse tempo passou por muitas equipes. Agora ele está num período muito calmo. Eu venho para mim. Fala lá. Né? Ele não. Mas olha, a gente veio no voo com ele ontem e deu até uma carona, porque ele está morando em Mônaco agora. Uhum. E já umas 2, 3 corridas a gente se encontra, fala, enfim. Ele mudou, sabia? Eu não acho que ele mudou dentro do carro. Né? Não, mas ele continua agressivo, continua guiando eu acho bem. Que ele mudou nas decisões a serem tomadas daqui para frente. Eu acho que ele não vai deixar mais o Flávio fazer tudo, porque o Flávio que fazia tudo. Não é só isso, acho que o cara tá mais... A impressão que eu tenho, né? Dizem que ninguém muda, né? Mas eu tenho a impressão... Muda, viu? Então... A partir do momento... Tá, assim, sabe? Eu ainda vou contar menos resmungão, mesmo... A minha história aqui, eu não sei se a pessoa tá vendo isso ou não, mas é assim, nós temos chance de mudar. Tem uma coisa muito nossa, que é nossa, mas a gente revisar os nossos erros para hoje, para ser melhor amanhã, é uma coisa que todo mundo tem a chance. Não tem a frase lá, eu não posso mudar aquilo que eu já fiz, mas eu posso ser melhor hoje. Então, é muito importante. Então, se ele... eu estou nesse momento agora, um momento de gratidão, um momento de muita alegria, muito amor. Então, eu digo para você que sim, o cara tem sim chance de sentir amor no coração,
para poder modificar, porque lhe faltou humildade nas decisões no passado para Alonso. Então, certeza. Eu acho que essa temporada dele fora também, né? Não sei se você concorda comigo, Regi, e Rubinho também, principalmente, porque você viveu isso, né? Você sair um tempo da Fórmula 1, você começa a olhar para ela de um outro jeito. Muito diferente quando você estava lá dentro. Ele falou isso para mim numa entrevista. Ele falou até para a imprensa. Eu falei, esses normalmente são os momentos que vocês mais odeiam, né? A hora de ficar dando entrevista, ficar atendendo. E ele falou, mas eu me dei conta do quanto que isso é importante e do quanto que vocês... a importância que vocês têm para esse esporte, para isso funcionar. Assim, uma coisa bem madura, sabe? Ô, Regi, até antes de você falar que você quer falar, hoje existe a obrigatoriedade do piloto sair do carro, ele tem certos minutos a chegar no cercadinho para dar entrevista para a Mari e para todo mundo que está lá. Então, não existia isso antes, ninguém ia. Então, o cara de Fórmula 1, ele acha, vou lá depois, aquela coisa toda, mando por escrito, eu quero pegar meu avião, vou embora. Então, a Fórmula 1 também está trazendo o pessoal para a terra, né? Mari, conta para ele o que eu sempre falo. Na minha época, cara, bater na porta do box para falar com fulano, e eu olhando o relógio e o tempo correndo e o satélite correndo. Aí um cara fala, espera um pouco, mas se eu esperasse eu ia perder o outro, aquela coisa. Desespero. Então é verdade. Eu imagino que eles, de fato, ele confessou para a Mari, detesta a hora que os caras não gostam, mas ficou muito mais fácil para eles. Não estou nem falando para vocês. Ficou muito mais fácil para eles. E outra, também faz parte da experiência. Você vê quantas vezes a gente viu um Hamilton puto da vida chegar ali e fazer um pouquinho simpático, né? Faz parte da experiência o cara dominar isso e falar assim, deixa eu mostrar uma outra coisa para o jornalista. Pô, menos o Alonso, que até já aconteceu com a Mari esse ano. E para você que é fã do Alonso, tá? Para você que está lendo e está pegando isso como uma coisa negativa. Não é. Não é, não. É um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Só que ganhou menos título por erros de estratégia para onde ir, para deixar de ir, por isso e por aquilo. Então, não pegue mal, não, porque o cara é fenômeno. De jeito nenhum. E aquela história, né, Rubinha, de sempre sair do lugar onde ele saiu batendo a porta. Então, aquilo que acho que foi o Jaime que falou, é muito mais fácil a Renault evoluir, a Renault Alpine evoluir, não sei se para lutar pelo título, não sei, né? De repente, 2022 vem tudo diferente aí, mas do que ele mudar para uma outra equipe, porque ele fechou a porta de todas, né? Sim, sempre teve uma porta fechada. Falar, mas é exatamente o que ele está esperando. 2022, ele vai ver o que esse carro vai dar, e se não der alguma coisa que vai, eu acho que ele vai embora. Aí ele vai andar de simulador, vai andar de Stock Car, não é? Detesta. Ele falou de Stock Car, que você falou, ele está sempre me falando de Stock Car, quem sabe? É importante vocês saberem, eu sempre falei para ele, na dupla, três pessoas que eu convido sempre. O ano que vem tem dupla de novo, você sabe. Fora que eu tenho, na minha parceria com o Farfus e com o Albuquerque, uma amizade tremenda. Tá? É importante que vocês saibam que esses caras vão estar sempre no meu carro, porque são irmãos. Agora, Alonso, Montoya e Valentino Rossi foram sempre meus três convidados para momentos desse assim que surgiram. Então, são nomes que eu adoraria que tivesse tempo comigo no carro. Tomara, que ano que vem está voltando a corrida de dupla, vai ter no campeonato. Deixa eu aproveitar, a Dani entrou aqui e respondeu, para quem perguntou, a noitinha, não sei o que quer dizer noitinha, mas a noitinha entre 7 e 7 e meia, já está lá no YouTube essa conversa nossa, tá? Aqui, e para você que vai ficar gravado aqui também, então você pode ver por aqui. Claro. Claro. Perguntaram aqui se o Tsunoda xinga no cercadinho também. Não, no cercadinho ele chega mais calmo, mas ele de vez em quando... Ele é meio ainda assim, inexperiente, né? Então, esse tempo, se eu disse... Ele tinha feito alguma dessas bobagens na pista. E, todo piloto não tem... Agora estavam falando, o Alonso foi
foi grosseiro aquela vez, foi mesmo, mas depois ele também pediu desculpa, Sim, né? importante falar, né? Desculpa publicamente, foi super bacana e tal. Agora aqui, quando a gente deu carona, ele teria engraçado, contando um monte de piada, ele é engraçado com negócio de dinheiro. Foi barato? Tem que ser barato, tudo bem, tem que ser barato. Porque eu estava dando umas dicas, ele recém chegou aqui em Mônaco, então eu ia dizer, tem tal lugar, tem tal. Eu quero saber se é barato, quanto que é o café lá? E o Tsunoda, eu falei, coitado, vou te dar uma então fala, tá precisando, né? Vou então ajudar. fala, Mari. Quanto é o café? Fala. O quê? Quanto é o café? Então fala. Eu faço em casa, meu filho. Aqui é o mais barato, Não, eu sei, mas eu quero saber quanto é para tomar no bar. Toma aqui em casa, que é de graça. De grátis. Vamos lá. Perguntando aí para os dois. Daí eu perguntei, eu falei, pô, Tsunoda, o que aconteceu lá? Ele falou, it was shit. Você acha que no carro, porque a gente estava brincando antes, né? Não sei se chegou a pegar o pedaço da live que fala. Eu falei, ele é um japonês emotivo. Para xingar o cara, para perder tempo de xingar o cara, ele é emotivo. Então, não pode controlar mais. Eu já disse que ele vai acabar se ferrando um pouco nisso, né? Porque o cara tem que ter mais controle. Os dois estão assinados lá, né? Então. Deixa eu perguntar para vocês dois, a gente já falou disso até, Mari, não sei se você já estava vendo, e tem muita gente aqui chutando que será em Austin a troca do motor da Mercedes. O que vocês acham que quando ele poderá acontecer isso? A troca. A voz do Lombardi. Lombardi. A troca por estratégia pode ser até o Brasil. Até o Brasil eles podem empurrar. Depois aí vai ficar ruim. Depois você acha que eles não trocam, que arriscam ir até o fim? Não. Vai ter que trocar. Até o Brasil tem que trocar. Hoje, existem os métodos de examinar o motor por fora, lá por dentro, são praticamente assim, eles estão abrindo o motor sem abrir. Então, para você ter uma base, eles têm como falar se o motor, logicamente, quando quebra uma peça, é fadiga, é alguma coisa, tudo pode acontecer num carro de corrida. Mas o mais importante para você saber é o seguinte, eles devem ter uma margem de saber o quanto que o motor está perdendo de potência. Porque aí também o motor ficou obsoleto. Não existe, o cara está perdendo 30 cavalos de potência, não existe, né? Quando o motor está com mais milhagem, com mais quilometragem, eles estão perdendo muito. E esse ano, eles estão usando o motor lá no alto, né, Rubinho? Porque nos outros anos o Hamilton estava muito mais descansado, ganhando corrida e ganhando campeonato. Agora ele tem que... Então, está desgastando o motor a full. Os caras estão arriscando bem. Agora vai ter um monte de grande prêmio que a Red Bull é favorita, né? Mas Lombardi. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rubinho. Rubinho, o Hamilton, obviamente, é um gênio guiando. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Mas, quando ele está sob pressão, os últimos anos ele não teve muita pressão. Sim. Quando o Nico Rosberg estava disputando o campeonato com ele, a gente viu vários errinhos, teve quebra de motor também, tudo bem. Você acha que esses erros que ele fez no sábado já é um indício que ele está sob pressão? Não, acho que não. São movimentos em que, tipo assim, a escorregada no box, você está querendo chegar rápido, você não entrou no box nele molhado ainda, é um deslize. E assim, pode ser que a Fórmula 1 não mostrou tantos outros que encostaram naquele. Eu vi uma traseirada, se não me engano, do Leclerc também, que quase bateu. Então, de qualquer forma, são situações. Agora, a pressão não é essa que a gente está falando. A pressão é que ele saiu atrasado, por ter que trocar pedaços do carro e não sei o que, só teve um momento, né, uma chance e tentou utilizar ela. Então, essa pressão foi maior do que essa que a gente está achando que ele se coloca.
não tenha dúvida que ele não está esperto, porque ultimamente ele não tem tido pressão e faz dele a tranquilidade. Porque tudo que é muito equilibrado, o cara respira. Se o cara estiver respirando, por exemplo, para o Dudu para no boxe e fala, pai, tá saindo muito de frente e tal. Quando eu falo para ele assim, cara, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, lembra, não aperta o volante. Quando você aperta o volante, significa que você está querendo muito e você... E aí a cabeça, o que eu vou fazer? É a mesma coisa. Você nunca aperta um talher para botar lá na boca. E você sempre acerta a boca, a não ser que você esteja muito bêbado. Então, assim, eu mesmo nessa condição nunca, né, não erra. Então, é isso. É apertar demais o volante, é a pressão que você está sentindo. Ele está destreinado a isso dos últimos anos, só. Mas eu acho que ele aguenta. Acho que se ninguém do grid atual sabe lidar com a pressão tanto quanto o Hamilton, eu acho. A pressão a maior pressão é a que a gente se coloca, mais do que qualquer outra coisa. Se eu virar para a Mari um segundo antes de entrar, falar assim, boa transmissão, Lando Norris. Nando Norris. Nando, agora já não sei qual é o certo. Pô, tá vendo? A minha irmã que fala, quando ela fala comigo antes de ir para Abu Dhabi, ela diz assim, e aí, vai para Dubai? Eu falo, não fala isso comigo, que eu vou falar errado no ar. E ela sempre fala Dubai. Eu fico minutos antes de falar Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou ter que ir embora, porque eu preciso fazer um volta rápida do Acelerados hoje de noite. O cara tem que pegar um helicóptero aí agora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque fizeram aqui e eu fiquei com isso na cabeça, Mari. O Mazepin é simpático? Não sei, não falei mais com ele. Não, mas na entrevista ele não é simpático? Nunca mais falou com ele? Quase não visto, na verdade, porque assim, quando ele chega, tem outros caras, e como ele não tem feito grande coisa na pista, não tem muito o que conversar, assim. Entendi. Então, faz sentido. Não, mas Olha, Mari, Rubinho, só para vocês terem uma ideia... O Enzo diz que ele é super legal, que ele é super gente boa. O Enzo me disse. O Pietro. O Jaime, o Lombardi. Falando o quê, Lombardi? Não, ele falou para mim, o Enzo falou para mim, BR, falou para mim no carro, indo para casa, eu acho Mazepin gente boa, diz Enzo Fittipaldi. Ó, o Serginho está aí. Ele não pediu para entrar, mas todo mundo queria que a gente chamasse. Eu não vi. Ele não pediu para entrar. Não, dá para entrar. A próxima a gente faz de 4. Dá para entrar. Claro, pô. Ele só falou que está aí. Não, mas ia ser demais. Ô, gente, eu vou precisar ir realmente, mas ó, a Mari é muito doida. Vou ficar. A gente pode fazer de 4. É isso que você tá rindo? É isso que ela tá rindo. É porque eu falava tanta coisa para a cabeça dela. Olha o besteirinho. É muito doida. Eu nem me imaginei isso, tá, Mari? Então você pode. A gente fica aqui, fica sentado mesmo. Vamos fazer. E a gente fala em 4 pessoas. Vamos fazer em 4 pessoas sentadas, tá? Essa Mari, ela racha o bico comigo, não dá, meu. Ai, olha, para você, esse momento final que você possa... Ela foi embora, Não, ela foi embora. Acho que ela foi rir mais, Bom, um ótimo final de tarde para você, meu amigo, que curte estar com a gente, que essa risada possa ter te feito, possa ter mudado o teu dia, se é que teu dia não foi tão bom, que possa ter sido bom. Que o meu... Boa, o cara falou aqui. Júlio Caio, meu irmão Júlio Caio, perguntando se faz tempo que começou, nós estamos terminando, mas daqui a pouco está lá no YouTube, Automotor por Reginaldo Leme. Daqui a pouquinho, segunda Dani, tá? É isso aí. Então, gente. Valeu, Regi! Muito obrigado, boa viagem. E se cuida lá à noite, na pista. Tá bom. Eu mando fotos. Um beijo. Fica com Deus, Regi. Já separei teu capacete para você colocar aí, que eu quero ver, tá? Tá bom. Vamos fazer uma entrega oficial. Fechado. Né?
Tá bom. Tchau, Valeu. gente. Valeu, Beijão. gente. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, Tchau. tchau.